Bom, então antes de falarmos das elétricas mais baratas, é interessante a gente contextualizar o que está acontecendo na geração e a gente bate o olhar aqui então na hidráulicas, hidrelétricas, né? A gente pode ver que em relação ao ano passado, nós temos menos geração. Está gerando menos porque choveu menos, nível de reservatórios caiu, a afluência caiu e acaba gerando menos geração hidrelétrica, embora as eólicas até estão gerando um pouco mais, as fotovoltaicas também, parte por entrada de novos projetos, parte por próprio momento ali que gerou mais incidência de vento e tudo mais. Mesmo assim, teve de se acionar mais termoelétricas, né? A energia, de modo geral, acaba ficando cara nesses momentos por falta de energia disponível. Olhando um pouco aqui o histórico de preço, focando um pouco mais aqui no Sudeste, olha só, nós temos a energia aos maiores preços na época do governo Dilma, toda aquela confusão que aconteceu no setor, os preços dispararam, ficaram altos por um bom tempo, apagão e tudo mais, depois foi reduzindo e aí foi a oscilação normal acontecendo, deu até uma disparada a mais aqui, a gente pode ver por conta da pandemia, não, da crise hídrica, né? E depois teve aqui uma queda nos preços e vinha tranquilo aqui, uma leve recuperação e agora já dá uma nova alta. Porém, o que nós estávamos olhando ali é preço de curto prazo, ele varia muito. Olhando um pouco mais na visão de longo prazo, ainda assim os preços subiram, tá? Os preços de longo prazo estão subindo aqui. Então, inclusive a PSR calculou para 2025 o preço saindo de 100 a 120 para agora 130 a 150. Então, os preços de energia, quem vender agora para 2025, está vendendo a um preço muito melhor. E mais para frente, longo prazo, maior ainda, de 140 a 160 contra 130 anteriormente. Então, aqui é onde fica mais nítido que realmente está subindo os preços de energia aqui por conta do risco da crise hídrica. Isso pode mudar, obviamente, se realmente as chuvas voltarem com força. Em meio a tudo isso, com certeza a gente pensa na Eletrobras. Lembre-se que a Eletrobras ela saiu do modelo de cotização da Dilma para entrar no modelo normal das outras empresas, fechar contratos, ter a concorrência toda, e ela fez isso bem no momento de preço baixo de energia, um cenário bem difícil para ela, mas os preços de energia subindo, eu já havia dito que ia ser melhor para ela já está bem contratada para 2024, né? 2025 também ela já deu uma acelerada bacana aqui, e agora ela tem espaço para continuar a se contratar aqui, né? Para continuar a vender essa energia em contratos já para mais longo prazo, porque os preços estão ficando bacanas aqui, bastante favoráveis. Então ela tem a chance de ouro aqui de sair dessa situação complicada de estar totalmente não, estava muito descontratada e assim, saindo de uma privatização onde ela teve que pagar indenizações altíssimas, então ela estava numa situação complicada e agora fica mais bacana para ela. Ela era uma empresa, lembrando que no governo Dilma deu muito prejuízo, primeiro que era uma empresa cheia de funcionários, a rodo ali, né? Além do próprio modelo de cotização, que é uma desgraça que não existe na face da terra, só existe na cabeça de quem obriga uma empresa estatal a assinar um contrato extremamente danoso para ela, né? E aí a empresa, como era estatal, ela aceitou. E aí a gente tem aqui essa recuperação nos lucros no turnaround, vendendo alguns ativos aqui e tudo mais, e aí temos aqui um lucro que dá uma queda e tenta se estabilizar, ao passo que a empresa tem uma dívida grande por conta da renovação de 22 hidrelétricas. Aí tem exatamente o ponto positivo também, né? Beleza, ela teve aqui, olha só, 32 bilhões de reais, né? Muita coisa. Só que acontece, é um investimento gigante, mas que por outro lado deu aqui para ela 30 anos de concessão para as hidrelétricas dela. Então deu uma folga aqui, que depois ela se arrumar, se organizar a casinha, não precisamos nos preocupar com geração de energia por 30 anos. Está tudo renovadinho aqui. O ideal seria, se ela não tivesse no modelo de cotização, deixar para fazer isso de repente mais para frente, né? Mas, assim, com aquele modelo de cotização não dava, ela tinha que sair, tinha que entrar no mercado normal, melhor momento foi esse, aí já privatizou, já tirou esses contratos aí de cotização, já tá bonitinho aqui na geração, mas óbvio, ela tem que pagar agora a conta. Só para você ter uma noção, a Eletrobras tinha lá atrás 17,2 mil funcionários, passou para 8,5, continuou a redução.
Olha as SPEs, né? Agora estamos em 31, a gente saiu de 178. E se uma SPE tem um propósito específico, que pode ser, geralmente ali é questão de imposto, né, para ter um ganho, na Eletrobras era criado de qualquer forma. E só para vocês lembrarem, aqui está o potencial de ganho em redução de funcionários, ainda tem bastante coisa para acontecer, além desses próprios funcionários, eles terem aqui custo muito elevado, olha só, esse é o atual, e as contratações já têm custos menores, porque tem muito cargo de liderança, né? Muita bagunça, muito salário aqui irreal, fora da realidade do mercado, e isso tudo precisa ser corrigido. A gente pode ver, ó, que continua acontecendo a redução dos gastos dos funcionários, SPE também é outra otimização sendo feita. Se a gente lembrar aqui, ó, quantos funcionários tinha na Eletrobras, a redução do pessoal diminuiu demais, né? 17,2 para 8,5 e continua reduzindo, como nós acabamos de ver. Se a gente voltar nas SPEs, olha só, também reduziu para caramba, 178 para 31. SPEs são sociedades com propósitos específicos. Um deles, que eu posso exemplificar aqui, é criar uma SPE para um ganho tributário. E aí depois que acaba, ela finaliza e integra para dentro da empresa. Como a Taesa faz muito bem isso, né? Mas todas as empresas levam muito bem, a Taesa é excepcional. E o que a Eletrobras fazia? Criava, precisa se preocupar se é necessário ou não, cria lá, põe um monte de companheiro na empresa e nunca mais desfaz, deixa 178 mesmo, e é assim que funciona a estatal, né? Isso aqui é a prova de que estatais são ineficientes. Então, uma porrada de funcionário ali, dobrada, triplicada, quadriplicada, não tem problema, né? Vamos deixar lá encher a máquina pública. Então, na geração, a foto da Eletrobras está muito bonita, mas na transmissão, tem aquela dor de cabeça do RBSE, onde, diferente da transição paulista, graças àquele período das trevas da Eletrobras, ela que deveria mais ter condições de investir em transmissão infinito, ela não conseguia, ela ficou anos parada sem fazer nada, mas ela voltou. A boa notícia é que ela voltou e vem ganhando fortemente, porque ela gera muito caixa, né? Então ela vem ganhando vários leilões de transmissão ali, recentes, né? Finalmente acordando ali a Eletrobras, e porque ela tem inclusive o desafio do RBSE, ó, que inclusive agora nós estamos caindo nesse resultado desse próximo trimestre, vai cair o resultado da transmissão por conta do RBSE, e depois tem uma queda mais forte aqui, ó, de 27 e 28, quando entramos em 28 e 29. E depois dá uma subida aqui de 33 a 42, é um ponto que eu até me decepciono um pouco com a Eletrobras, que a Transição Paulista deixa bonitinho, mastigadinho os números aqui dentro, né? Enquanto a Eletrobras a gente tem que ficar procurando, caçando aí, dar uma trabalheira. Mas enfim, a gente está vendo aqui que vai ter uma redução em 28 e 29, é uma redução bem forte. O PL da empresa podemos ver que está em 22,12 contra um do setor de 8,47. Porém, a gente sabe que a empresa está aí no momento ainda de bastante, vamos dizer, é meio que um turnaround ainda, né? Ainda está numa transformação. O PVP está 0,86 contra 1,25, que mostra que a empresa está descontada pelo PVP. Olha só, está abaixo inclusive da média dela de 0,98 ali, né? Dividendo de 4,32 e deve se recuperar gradativamente. Eu acredito que já em 2026 já pode ter um dividendo mais bacana, mas essa é a minha visão. Tem corretores, inclusive, já falando em 2025 ótimos dividendos na Eletrobras, né? Bom, além disso, nós temos aquele enrosco com a Eletrobras, que é a questão do direito ao voto, aquele acordo ali que está com o governo, né? E eles pediram aqui adiamento de 90 dias, isso foi em setembro, então ficou para o fim do ano, é bem capaz que eles adiem novamente para fazer no ano que vem, não fazer neste finzinho de ano, né? Inclusive a discussão do direito ao voto envolve potencialmente aqui a eletronuclear, que o governo quer, a Eletrobras não quer, poderia fechar acordo, só que o governo não está querendo pagar nada por isso, está achando que é pouco, quer mais do que a eletronuclear, enfim, tá nessas discussões aí, vamos ver se eles entram num acordo. Mas de resumo, então, a gente tem aqui esse acordo do direito ao voto, que deve sair ou no fim desse ano ou no ano que vem, no começo, né? Pelo menos é o esperado. Transmissão, a empresa voltou à vida, né? Ganhando leilões e tudo mais. Geração vem acontecendo preços maiores, então isso vai ajudar naquela descontratação que ela tá, né? E a empresa, de modo geral, vem buscando aqui eficiência aí no pós-privatização. Continuar a ganhar eficiência aí, reduzindo as SPEs, reduzindo ali o pessoal. A próxima ação da lista é a Serena. A Serena, ela sempre foi uma queridinha do mercado quando ela ainda era a Ômega Energia. Naquela época eu não gostava muito dela, eu nunca me empolguei com essa empolgação do mercado aí, porém, de um tempo para cá eu começo a achar ela interessante, porque, na verdade, ela se alavancou e aí ela começou a cair por conta da dívida, mas essa dívida vem reduzindo, a gente já vai chegar lá. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui, olha o seu portfólio, ela tem ativos no Brasil,
a maioria, né? E tem também ativo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um setor bacana aqui para estar exposto em energia elétrica, e ela tem aqui o Goodnight. E aliás, tem outra fase do Goodnight, 2 aqui, que vai trazer um crescimento bacana, vai dobrar, né, a capacidade no exterior. Mas ainda assim ela tem mais aqui exposição ao mercado brasileiro, né? Mas ela tem aqui plano de até chegar de repente aí a 30% no futuro breve aí de exposição nos Estados Unidos. A maior exposição da empresa são ativos eólicos, 88%, seguido aqui, ó, dos hidros, que são menores, e os solares aqui. O que acontece com a Serena é que ela, no último um ano, ela começou a fazer bastante entregas, cresceu bastante aqui a sua produção de energia, seu EBITDA foi acompanhando, né? Só que ao mesmo tempo, um pouco antes disso, né, ela fez uma alavancagem subir demais. Olha só, isso aqui desagradou o mercado. Ela chegou a uma dívida aqui no 2/3 de 2023 a 7,4. Isso não agradou o mercado, só que ela veio numa desalavancagem muito rápida. Por quê? Porque seu EBITDA cresceu demais com várias entregas de projetos. Óbvio que ela já também acabou entregando a maioria, não tem tanto entrega como fez recentemente, mas ainda tem entrega para fazer. Esse EBITDA vai continuar a crescer, o EBITDA é saudável, ela está bem contratada e vai continuar desalavancando de forma relativamente rápida, né? Mas no momento ela está com uma dívida de 4,8x, que é uma dívida vista ao mercado, né, em pleno 2024, uma dívida alta, porque o que aconteceu com a Selic subiu, isso desagradou o mercado. Então a ação vem ali, ó, por exemplo, desde que ela se transformou ali de Ômega Energia em Serena, ela vem de uma queda de 35,7%, e boa parte dessa queda vem recente aqui, ó, 2023 ali até o momento, ela está feito uma faca caindo, né? Uma queda aqui, ó, infinita, sempre fazendo aqui fundos cada vez um pouco menores. Não está tão acelerada a queda, mas está contínua aqui, né? Por conta da Selic maior, por conta do peso aqui da dívida na empresa. E é exatamente isso que me faz não me expor na Serena, porque embora eu ache extremamente interessante, ela está apanhando por conta de uma dívida que está se desalavancando relativamente rápido, né? Então vai ser algo que teoricamente vai ser passageiro, o setor de energia é perene, né? E ela está bem contratada, então essa dívida deve realmente reduzir, só que é um case, mais um case de dívida, mais um case que bate de frente com outros cases da minha carteira, né? Como por exemplo a Cosan, né? E tudo mais. Aí é interessante não ficar muito exposto ao mesmo tipo de problema, entre aspas, ali, né? Bom, e aí a gente vê aqui, então, a performance do portfólio, ela está bem contratada, olha só. Ela até tem aqui um pouco livre em 2024, mas ó, 2025 já tem 4%, 4, 4, 3, e mesmo de 2029 até 2033 é 11%, que também entra na casa dos dígitos, mas ainda é pouco, né? Então ela está bem descontratada, tá? O único 2024 aqui que ela fez a entrega de alguns projetos, inclusive, que ela tem um pouquinho mais livre aqui, inclusive acabou pegando um pouco aqui no resultado dela, que teve uma queda de preço ali de energia, acabou fazendo ela decepcionar o resultado guidance deste ano. Olha só, ela teve uma reduzidinha, não foi muito não, né? Já teve que reduzir um pouco o seu guidance do EBITDA, e aí, aqui está o meio do guidance, né? O pessoal já fica desanimado. Foi por conta de recursos mais fracos, o vento e tudo mais, né? Temos aqui as distribuidoras de geração distribuída ali, que também teve alguns atrasos, e o preço mais baixo aqui no Texas, que é pontual, a questão de energia oscila mesmo, e aí ela acabou então sofrendo um pouco aqui no EBITDA, reduzindo, mas ela está muito contratada, e o que mais pode acabar impactando ela acaba sendo ali o quê? Os ventos, né? Se os ventos não corresponderem, aí é o que pode impactar. Mas de resto ela é um case bem resistente em termos de preço de energia, tá? Tá bem contratada. Podemos ver que o PL dela é de 17,7, um PVP de 0,94. Então, por um lado mostra que está barato, o outro mostra que ela está no momento de lucro aqui um pouco apertado, exatamente por conta da dívida, né? A gente pode ver, ó, que a receita, assim como a EBITDA veio subindo bastante, mas olha o que aconteceu aqui, um prejuízo neste trimestre. E aí junta tudo, né, em uma coisa só, o mercado começa a bater na empresa. É dívida alta, é prejuízo nesse trimestre, mas os resultados estão crescendo bastante, ela está se desalavancando. Então vamos agora para a terceira e última empresa da lista, e depois nós vamos comparar as três com mais outras aí de energia para a gente ter uma contextualização, tá? Bom,
então é outra empresa de geração de energia. As transmissoras de energia, elas não são tão baratas como as empresas de geração, porque elas são muito mais perenes ali. Eu vou já explicar para vocês mais à frente, mas olha só. Então, a terceira empresa é a Auren Energia. Ela, inclusive, tem a definição agora que vai ter a finalização, né, da fusão que ela fez ali em AS Brasil e a Auren, e no dia 5/11 o pessoal já vai ganhar as ações aqui da Auren, quem tem a AS Brasil, ou então o dinheiro ali, dependendo de como foi as escolhas, né? Lembra ali que teve as escolhas, então quem ainda não saiu vai ter essa definição final. A partir do dia 8/11 está tudo aqui rodando só na Auren Energia, essa AS Brasil. Ela é uma empresa aqui que está com prejuízo quando você olha o PL, mas você não pode olhar assim, tá? Já vou mostrar que ela tem ali uma questão pontual. O PVP de 0,83 mostra que ela está barata, né? É uma empresa que está descontada. O dividendo de 18,9 é um dividendo que é fake, tá? Não pode ficar considerando esse dividendo. Ainda é resquício ali da indenização. Olha só por que ela deu prejuízo também. Ela deu prejuízo porque no terceiro trimestre de 2023 ela teve um prejuízo de 838 milhões, mas ele é referente a uma questão de imposto. Do que veio esse imposto? Dessa indenização que ela recebeu, ao qual eu acho bizarro o governo ter de pagar uma indenização para a empresa porque está devendo a ela e ainda cobra imposto sobre isso, né? Uma coisa bizarra, né? Fizeram um acordo, pagaram e aí morderam uma parte de volta. Só no Brasil essas coisas acontecem. Mas enfim, em termos de contratação do portfólio, ela está bem contratada aqui, ó, para 2024 até 2026 com 90%, e aí nos outros anos ela fica reduzida. Então, um preço de energia maior favorece ela, já deixar ela mais contratadinha aqui nesse longo prazo aqui, tá? Bom, como vocês sabem, a Auren Energia é uma empresa que, após a fusão com a AS Brasil, ela tem 36% de eólicos, 10% de solar e 54% de hídrico, e ela busca nas suas metas aqui o portfólio que ela chama de portfólio ótimo. Qual é o portfólio ótimo? 30% hídrico, 20% solar e 50% hídrico. Nesse cenário, ela consegue aqui um portfólio que vai dar um custo-benefício melhor para ela. Tem um equilíbrio aqui entre as intermitências e tudo mais, que vai acabar gerando valor para ela. Então, ela provavelmente o que a gente espera no futuro, então, que ela vá comprar ativos solares, desculpa, vai comprar ativos solares para buscar esse equilíbrio sem ter de ficar mexendo nos demais ativos. Outra vantagem da empresa é que as concessões dela são muito longas aqui nos ativos eólicos, seja os que veio da AS Brasil como da Auren. Os solares também são longos e os hídricos são longos aqui, os da Auren, né? O problema está aqui nesses que veio aqui da AS Brasil, tá? Então realmente aqui em 2032 ela tem esse desafio, mas não está tão perto assim, né? Até lá já se desalavancou, já ficou muito mais tranquila para ela poder lidar com esta questão aqui, mas de resto são ativos muito longos que deixam a empresa muito tranquila aí. Como você sabe, essa fusão traz, né, aquela otimização de sinergias, né, como o PMSO, por exemplo, ó, ela vai buscar aqui então 120 milhões de ano aqui de economias em sinergias. A disponibilidade dos ativos da AS Brasil é uma oportunidade. A AS Brasil ela meio que vacilava aqui nos eólicos, são bem ruins a disponibilidade, tem que fazer ali turnarounds em alguns ativos. Tem a questão do curtailment, que eu não sei se eles vão conseguir solucionar assim, às vezes nem depende dele tudo, né? Depende aí um pouco do governo mesmo, mas enfim. Temos aqui melhorias para ser feitas e temos aqui os hidrelétricos também com melhorias para ser feitas. Até mesmo os ativos hidrelétricos têm melhoria para ser feita quando você compara aqui com a disponibilidade da Auren, né? O perfil do endividamento da empresa também traz possibilidades aqui de ganhos e de imposto e tudo mais. E aí o problema da Auren Energia é a dívida. Ela tem uma dívida puxada aqui. Essa dívida, depois da fusão da AS Brasil, vai para aproximadamente 4,9x segundo estimativas. Depois a gente vai ver bonitinho eles atualizando isso, né? Mas olha só, a fusão das duas empresas fez essa dívida subir bastante, e essa dívida alta, o mercado, você sabe, está batendo em dívida alta, porque a Selic está alta, o custo da dívida é caro, mas no setor de energia elétrica, eles são muito perenes, então as empresas tendem a se desalavancar. Bom, então inclusive é uma situação um pouquinho parecida com a Serena, ambas aqui, Serena e Auren, estão se desalavancando nesse momento, só com uma dívida muito alta, maior do que a Eletrobras, por exemplo. Se na
na Serena o problema é um pouco mais aqui na eólica, né, se der um problema vai atrapalhar o caminhar da desalavancagem dela, a Auren Energia ela olha também a eólica, assim como a Serena, mas ela fica mais atenta ainda à hídrica. Só que você tem que lembrar que é diferente a Auren de hoje do que era a Auren de antes e o que era a S Brasil antes também. Antes elas eram aqui praticamente todas expostas na hídrica, né? Aí quando caía, era ferrou, né? Ferrou, porque é tudo ali exposta, estava muito complicado. Então a gente pode imaginar um pouco mais parecido ali com o cenário da Engie. Viu como a Engie aguentou a última crise hídrica? Só que a Engie ela é mais, ela tem outras frentes além de geração de energia e também tem o fato da Engie não estar tão alavancada como a Auren está hoje, né? Com essa alavancagem toda, problemas viram problemões, né? Mesmo você sendo aqui diversificado. Sim, nós vimos que a hídrica está um pouco embaixo, a gente viu ali no começo do vídeo, né? Mas ainda está sob controle, né? É mais um sinal de alerta para continuarmos aqui monitorando. Mas sim, já parece ali impactar as empresas, já estamos vendo os preços de energia subindo, que aliás compensa aí parcialmente, né, a produção menor aqui. O problema é se esse negócio se agravar muito e elas tiverem que fazer fortes compras ao mercado, e é o que acontece? Preço de energia nas alturas, ela não está produzindo energia suficiente no portfólio inteiro, né? Aí vai ter que ir ao mercado comprar energia aqui do mercado de outras empresas a preços altíssimos, né? E vender ali ao preço que ela já fechou com o seu cliente. Aí complica, né? Esse é o grande caos se realmente tivermos uma crise hídrica mais apertada ali. Então, só para contextualizar vocês, eu trouxe aqui a TIR, que a BTG acredita para a Eletrobras, 13,8 acima da inflação, enquanto a Genial traz 10 aqui, aproximadamente para a Transição Paulista, sem contar aquela indenização. Então, você vê que realmente nesse contexto a Eletrobras estaria mais barata, porque é uma empresa realmente que tem mais volatilidades, tem mais questões a se decidir, como o preço de energia e tudo mais, né? Enquanto a Transmissão Paulista é um case mais tranquilo, é transmissão, é super simples. E esse é o primeiro ponto, e faz sentido. O segundo é que são tiers calculadas pelas corretoras, também pode estar errado, né? É uma opinião de alguém aí. Mas demonstra que realmente parece fazer sentido. Eu acho a Eletrobras mais barata que a Transição, mas nem por isso eu deixo de ter a Transição Paulista, é o maior peso da minha carteira, porque nós estamos falando aqui de estabilidade, tá? E aí, para falar de distribuição de energia, eu poderia ter colocado das mais baratas a Neoenergia, por exemplo, só não coloquei porque ela tem uma questão ali com a renovação da concessão, é uma coisa que é mais complicado de acompanhar, eu prefiro os ruídos de geração. E cada um pode gostar de um ruído diferente, mas a Neoenergia também é muito barata. A gente pode ver aqui pelo consenso, olha só, ela está até um pouco mais barata do que a Auren Eletrobras pelo consenso, que também não quer dizer que esteja 100% certo, mas é isso que eles estão falando. Inclusive, se for ver a ELET6, né, que paga um pouco menos de dividendos, ela está menos descontada do que a Auren e que a Neoenergia, tá? E aí a Serena seria aqui a mais descontada para eles. Aí no caso eu não peguei o consenso, só encontrei aqui 3 corretoras, coloquei o preço das 3, 72%. Mas diga-se de passagem que elas são fãs aí da Serena desde a época da Omega Energia, quando eu não gostava tanto. Agora eu acho bacana, mas assim, eu ainda, mesmo achando a Serena muito legal também, eu acabo preferindo aqui, ó, a Eletrobras é a minha favorita por conta, embora tenha um ruído político que é sempre um pouco chatinho ali da gente entender, porque pode ter uma surpresa do nada, é uma gigante que acordou para a transmissão, que tem a questão da geração num momento de preço de energia subindo, que é exatamente o que ela estava precisando ali para dar uma forcinha para ela se contratar novamente e vender energia. Então, assim, a Eletrobras, na minha visão, é a melhor, mas é só minha opinião, não é recomendação. Acho que eu expliquei ali o case de cada uma. Na minha opinião, a vantagem da Serena é o fato dela estar realmente um pouquinho mais barata que as demais, mas não, talvez não tanto como as corretoras estão falando. É uma empresa que tem muita exposição eólica e isso é o fato negativo na minha visão. A Auren é mais diversificada, ela pode até sofrer nesse primeiro momento com o problema das hidrelétricas e tudo mais, mas eu prefiro em linhas gerais de médio e longo prazo essa visão da Auren, inclusive de aumentar a solar aqui, ficar um portfólio. O portfólio da Auren vai ser prêmio na minha visão aqui por essa diversificação. Mas falando em diversificação, a Serena tem a vantagem de ter ali uma exposição nos Estados Unidos e poder crescer mais ali na frente. Então, cada uma tem uma vantagem diferente aqui. Lembrando que em termos de portfólio, a Eletrobras, além de ser gigantesca, ela tem transmissão de energia que é muito bacana. Em termos de dividendo, para o ano que vem, eu acho que a Auren, a Eletrobras,
vão rondar ali cerca do preço teto, ali os 6% aproximadamente, um pouquinho de vantagem para a Aura na minha visão, e a Serena fica mais atrás aqui, na verdade é até difícil precificar o dividendo dela já para o ano que vem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça do like, sua inscrição no canal ativando o sino, ativa o sino para você não perder quando eu trago novos vídeos e se torne membro do canal. Quando você é membro, você tem acesso a vídeos exclusivos, inclusive provavelmente eu vou continuar trazendo mais Eletrobras para os membros, falando um pouco mais a fundo, inclusive. Um abraço, até o próximo. Valeu!